O Mundo Perdido. Livro de Michael Crichton, 1995. Capítulo 42. O Chamado. No posto de observação, lá no alto, Levine observava os bandos de dinossauros com o binóculo. Malcolm tinha voltado para o trailer com os outros, e Levine encontrava-se sozinho. Na verdade, fora um alívio para Levine. Este estava por demais satisfeito em poder observar aqueles animais e sabia que Malcolm não compartilhava de seu entusiasmo. Malcolm sempre parecia estar pensando em outra coisa e não tinha paciência para observar por muito tempo. Ele queria analisar os dados, não coletá-los. É claro que entre os cientistas isso representava uma diferença bastante conhecida de personalidade. A física era um exemplo perfeito. Os experimentalistas e os teóricos viviam em mundos diferentes, trocando artigos científicos entre eles, mas na realidade com pouca coisa em comum. Era quase como se estudassem matérias diferentes. E no caso de Levine e Malcolm, a diferença na abordagem da ciência apareceu logo no começo, quando estavam em Santa Fé. Ambos estavam interessados na extinção, mas Malcolm abordava a matéria de um modo geral, de um ponto de vista matemático. Seu distanciamento, suas fórmulas inexoráveis, haviam fascinado Levine. E os dois homens iniciaram um intercâmbio informal em almoços frequentes. Levine ensinava paleontologia para Malcolm, e Malcolm ensinava matemática molecular para Levine. Começaram a esboçar algumas conclusões que os entusiasmaram, mas começaram também a discordar. Mais de uma vez, pediram a eles que saíssem do restaurante. Então saíam para o calor da rua Guadalupe e caminhavam para o rio, discutindo aos gritos, fazendo com que os turistas, assustados, atravessassem para a outra calçada. No fim, suas diferenças eram de personalidade. Malcolm achava Levine pedante e minucioso demais, preocupado com detalhes sem importância. Levine jamais via o quadro geral. Nunca dava atenção às consequências das suas ações. Levine, por sua vez, nunca hesitava em chamar Malcolm de imperioso e desligado, indiferente aos detalhes. Deus está nos detalhes, Malcolm. Levine lembrou certa vez. Talvez o seu Deus, respondeu Malcolm. Não o meu. O meu está no processo, Levine. No seu posto de observação, Levine pensou que respostas eram exatamente o que se podia esperar de um matemático. Para ele, os detalhes eram tudo, pelo menos em biologia, e, na sua opinião, a falha mais comum dos seus colegas biólogos era a falta de atenção aos detalhes. Levine vivia para os detalhes e não podia passar sem eles, como o caso do animal que o havia atacado e a Diego. Levine pensava frequentemente nele, lembrando tudo o que havia acontecido, porque alguma coisa o intrigava, uma impressão que não conseguia definir. O animal atacou rapidamente, e ele teve a impressão de ser uma forma básica de terópode. Pernas traseiras, cauda rígida, cabeça grande, o de sempre. Mas no breve instante em que chegou a ver a criatura, parecia haver algo diferente ao redor de suas órbitas, que o fazia pensar no Carnotaurus sastrei, da formação Gorro Frigo na Argentina. Além disso, a pele era muito estranha. Parecia de um verde mosqueado, mas havia algo que Levin deu de ombros. A ideia estava no fundo de sua mente, mas não conseguia decifrá-la. Simplesmente
não conseguia. Com relutância, Levine voltou a observar o bando de parassauros ao lado do rio, perto dos apatossauros. De onde estava, ouvia os barridos típicos dos parassauros. Notou que a maioria deles emitia um som de curta duração, uma espécie de grasnado rouco. Às vezes, vários animais faziam um som ao mesmo tempo, ou quase se sobrepondo um ao outro, de modo que isso parecia ter por fim indicar ao bando onde estava cada um. Havia também um barrido mais longo, mais dramático e menos frequente, só emitido pelos animais maiores, que erguiam as cabeças e soltavam um urro alto e longo. Mas o que significaria esse som? De pé ao sol, Levine resolveu fazer uma pequena experiência. Com as mãos em concha nos lados da boca, imitou o grito do parasauro. Não foi uma imitação muito boa, mas imediatamente o parasauro, que parecia ser o líder do bando, ergueu a cabeça e olhou para um e para o outro lado. Então respondeu com um grito baixo. Levine chamou de novo. O parasauro tornou a responder. Levine ficou feliz e anotou o fato no caderno. Mas quando olhou outra vez, viu com surpresa que o bando todo se afastou dos apatossauros, formou uma fila indiana e começou a andar diretamente para o abrigo onde ele estava. Levine começou a suar. O que tinha feito? Uma ideia maluca passou por sua cabeça. Teria imitado o chamado para o acasalamento? Era só o que faltava. Ser atacado por um dinossauro no cio. Quem poderia saber como aqueles animais se comportavam nessas horas? Com ansiedade crescente, ele os viu prosseguir na marcha. Talvez fosse bom chamar Malcolm e pedir conselho. Mas compreendeu que, ao imitar o grito do parasauro, ele tinha interferido no meio ambiente, introduzido uma nova variante. Tinha feito exatamente o que dissera a Thorne que não pretendia fazer. Um ato impensado, sem dúvida. Certamente não muito importante na ordem das coisas. Mas Malcolm, na certa, ia ficar furioso com ele. Levine abaixou o binóculo e continuou a olhar. Um barrido profundo ecoou no ar, tão alto que feriu seus tímpanos. O chão começou a tremer e o abrigo no alto do andaime balançou perigosamente. Meu pai do céu, pensou Levine. Estão vindo direto para mim. Levine se abaixou e procurou o rádio na mochila que estava no chão. Fim do capítulo 42, O Chamado. O Mundo Perdido, de Michael Crichton. Livro de 1995.